Imagine entrar em uma caverna, acreditando que será apenas mais uma exploração, e perceber tarde demais que a chuva lá fora transformou aquele lugar em uma armadilha mortal sem saída. Foi exatamente isso que aconteceu com 7 pessoas que ficaram presas dentro de uma caverna no Laos após uma enchente repentina inundar completamente os corredores subterrâneos. O caso rapidamente chamou a atenção internacional e mobilizou equipes de resgate, mergulhadores especializados e autoridades de diversos países. Mas o que mais impressionou o mundo foi uma pergunta que até hoje muita gente tenta entender: como eles conseguiram permanecer vivos naquele ambiente extremo até serem encontrados? Tudo começou quando o grupo decidiu entrar em uma das cavernas mais conhecidas da região. O Laos possui formações subterrâneas gigantescas, muitas delas usadas para exploração turística e aventuras extremas. Algumas cavernas possuem quilômetros de corredores internos, passagens estreitas, áreas inundadas e regiões completamente escuras. Mesmo sendo ambientes fascinantes, especialistas afirmam que cavernas podem se transformar rapidamente em armadilhas fatais durante períodos de chuva intensa. E foi exatamente isso que aconteceu. Segundo informações divulgadas pelos principais canais de imprensa internacionais, o grupo entrou na caverna poucas horas antes de uma forte enchente atingir a região. A água começou a subir rapidamente dentro dos corredores subterrâneos, bloqueando completamente o caminho de volta. Quando perceberam o perigo, já era tarde demais. A única saída havia desaparecido debaixo da água. O grupo então precisou avançar ainda mais para dentro da caverna, procurando pontos mais altos para sobreviver. Imagine a cena: escuridão absoluta, barulho constante da água, pouco espaço, ar úmido, frio, sem comunicação, sem saber se alguém lá fora sabia onde estavam, e talvez o pior de tudo, sem saber se conseguiriam sair vivos. As primeiras horas foram marcadas por tensão extrema. Especialistas afirmam que situações assim provocam um colapso psicológico muito rápido em seres humanos. O cérebro entra em modo de sobrevivência máxima. O medo aumenta, a respiração acelera, o corpo começa a economizar energia. Mas algo impressionante aconteceu. Mesmo diante daquele cenário, o grupo conseguiu manter certo controle emocional. Especialistas acreditam que isso foi fundamental para a sobrevivência, porque em ambientes extremos, o desespero pode matar antes mesmo da fome ou da falta de oxigênio. As investigações apontaram que o grupo procurou regiões elevadas dentro da caverna para evitar o avanço da água. Eles permaneceram próximos uns dos outros para conservar calor corporal e evitar isolamento psicológico. A união do grupo provavelmente foi um dos fatores mais importantes para que todos permanecessem vivos. Mas para entender completamente o que aconteceu dentro daquela caverna, é preciso voltar algumas horas antes da enchente. Segundo relatos divulgados por autoridades locais e reconstruções feitas por especialistas, o grupo estava motivado por exploração, curiosidade e também pela possibilidade de encontrar vestígios minerais antigos dentro da região subterrânea. As cavernas daquela área do Laos carregam histórias antigas, envolvendo formações rochosas raras, depósitos minerais e passagens pouco exploradas. Isso atrai aventureiros do mundo inteiro. O problema é que muitas dessas cavernas funcionam como sistemas vivos. Elas respiram com a chuva, mudam com a pressão da água e podem se transformar em armadilhas em questão de minutos. Naquele dia, a previsão meteorológica indicava a possibilidade de chuva, mas ninguém imaginava a velocidade com que o cenário mudaria. Especialistas explicaram posteriormente que cavernas inundáveis possuem comportamento extremamente imprevisível. Muitas vezes a chuva nem precisa cair diretamente sobre a entrada principal. A água pode vir de regiões montanhosas distantes e invadir corredores subterrâneos rapidamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto o grupo avançava pelos corredores internos,
toneladas de água começaram a descer silenciosamente pelos sistemas subterrâneos da montanha. No início, provavelmente ninguém percebeu o verdadeiro perigo. Alguns especialistas acreditam que os primeiros sinais foram sutis: pequeno aumento da umidade, correntes leves de água, mudança no som interno da caverna. Mas em ambientes assim, minutos podem decidir tudo. Quando finalmente perceberam que a água estava subindo, a saída já havia desaparecido. Imagine o impacto psicológico daquele momento. Você olha para trás e percebe que o caminho por onde entrou agora virou um rio subterrâneo, escuro e violento. O instinto humano entra imediatamente em estado de alerta máximo. Especialistas afirmam que o cérebro humano reage de forma extremamente intensa ao confinamento sem saída. O medo da prisão física ativa áreas primitivas ligadas diretamente à sobrevivência. Por isso, cavernas inundadas provocam um dos tipos mais severos de pânico psicológico existentes. O grupo então tomou a decisão que provavelmente salvou suas vidas: continuar avançando para procurar regiões mais altas. Era arriscado, mas voltar era impossível. Enquanto caminhavam pela escuridão, a água continuava subindo lentamente pelos corredores inferiores. Em alguns trechos, o grupo precisou atravessar áreas parcialmente inundadas, sem saber exatamente o que encontrariam adiante. Imagine caminhar sem enxergar quase nada, ouvindo apenas o eco da água batendo nas pedras. Cada passo podia levar para a segurança ou para um ponto sem retorno. O frio começou a se tornar outro inimigo. Especialistas afirmam que cavernas inundadas drenam calor corporal rapidamente. O corpo humano perde energia tentando manter temperatura estável, principalmente em ambientes úmidos e sem luz solar. E quanto mais o corpo esfria, mais difícil fica pensar com clareza. Mesmo assim, o grupo continuou unido. Especialistas em sobrevivência afirmam que grupos possuem maiores chances de resistir psicologicamente em ambientes extremos, porque o cérebro humano encontra estabilidade emocional na presença de outras pessoas. O isolamento destrói, a conexão humana fortalece. Enquanto isso, do lado de fora, familiares começaram a estranhar a demora. As primeiras horas passaram. Depois veio a noite, e o medo começou a crescer. Autoridades locais iniciaram buscas próximas à entrada da caverna e rapidamente perceberam sinais preocupantes. O nível da água estava muito acima do normal. Foi então que equipes especializadas começaram a ser mobilizadas, mas havia um problema gigantesco. Os corredores internos estavam praticamente inacessíveis. As chuvas continuavam aumentando o fluxo de água dentro da montanha. Em alguns pontos, a correnteza se tornava forte o suficiente para arrastar até mergulhadores experientes. Além disso, a água barrenta destruía completamente a visibilidade. Imagine mergulhar em um corredor estreito sem conseguir enxergar absolutamente nada. Era esse o cenário enfrentado pelas equipes de resgate. Mesmo assim, os socorristas continuaram avançando. O caso começou a repercutir internacionalmente. Canais de notícias de diversos países passaram a acompanhar a operação em tempo real. Especialistas em cavernas, mergulho técnico e sobrevivência começaram a analisar publicamente as possibilidades de sobrevivência do grupo. Muitos acreditavam que as chances eram mínimas, porque ambientes assim podem matar de várias formas: afogamento, hipotermia, falta de oxigênio, exaustão, pânico psicológico ou desmoronamentos internos. Mas havia algo que ainda mantinha esperança: a possibilidade de existirem bolsões de ar dentro da caverna. Especialistas explicaram que algumas cavernas inundadas possuem regiões elevadas onde o ar fica preso mesmo durante enchentes severas. Esses espaços podem funcionar temporariamente como áreas de sobrevivência. E foi exatamente isso que salvou aquelas 7 pessoas. O grupo conseguiu alcançar uma região mais alta da caverna, onde ainda existia ar respirável, sem saber se o resgate chegaria, sem comida suficiente, sem saber se a água continuaria subindo.
o cérebro humano começa lentamente a perder referência do tempo em ambientes assim. Especialistas afirmam que pessoas presas em escuridão prolongada podem sofrer confusão mental, ansiedade extrema, desorientação, alterações emocionais e até alucinações. O silêncio da caverna também se torna um inimigo psicológico. Cada som parece maior, cada movimento gera tensão, cada minuto parece uma eternidade. Mesmo assim, algo impressionante aconteceu. O grupo resistiu. Especialistas acreditam que a esperança desempenhou papel fundamental na sobrevivência psicológica daquelas pessoas. Enquanto existe esperança, o corpo continua lutando. E talvez seja exatamente isso que mais impressiona nessa história: a capacidade humana de continuar acreditando mesmo diante da possibilidade real de morte. As equipes de resgate então começaram uma operação ainda mais perigosa. Mergulhadores especializados passaram a atravessar corredores completamente inundados, levando cilindros de oxigênio, cordas-guia, iluminação, alimentos e equipamentos médicos. Cada mergulho era extremamente arriscado. Os socorristas precisavam calcular tempo, profundidade, consumo de oxigênio, correnteza e distância, porque qualquer erro poderia matar tanto os desaparecidos quanto os próprios mergulhadores de resgate. Especialistas afirmaram que aquela operação estava entre as mais difíceis já realizadas em cavernas inundadas. Em alguns trechos, os corredores eram tão apertados que praticamente não existia espaço para movimentação. Imagine carregar equipamentos pesados, debaixo d'água, sem visibilidade, em passagens estreitas. Era uma corrida contra o tempo. As autoridades também começaram a estudar alternativas externas, incluindo bombear água para fora da caverna, abrir acessos pela montanha e usar sistemas especiais de comunicação subterrânea. Mas tudo era extremamente complexo, porque a montanha funcionava como um labirinto natural gigantesco. Enquanto isso, dentro da caverna, o grupo tentava economizar energia. Especialistas acreditam que eles reduziram movimentos ao mínimo possível para preservar calor corporal e diminuir desgaste físico. Em situações extremas, pequenas decisões aumentam drasticamente as chances de sobrevivência. Controlar a respiração, evitar pânico, poupar energia, manter união. Tudo isso pode separar vida e morte. Os dias passaram e a tensão mundial aumentava. Milhões de pessoas acompanhavam o caso pela internet e pela televisão. E então veio um momento que ninguém esperava. As equipes conseguiram localizar o grupo vivo. A notícia repercutiu no planeta inteiro, mas encontrar as vítimas era apenas metade da batalha. Agora seria necessário tirar todos dali com vida. E isso talvez fosse ainda mais perigoso. Especialistas afirmaram que retirar pessoas fisicamente debilitadas e emocionalmente abaladas através de corredores inundados poderia gerar novas tragédias. O resgate precisaria ser extremamente calculado. Cada pessoa teria que atravessar regiões completamente submersas, acompanhada por mergulhadores profissionais. Imagine o terror psicológico de atravessar túneis inundados depois de passar dias preso dentro da escuridão. Mesmo assim, não existia outra saída. A operação começou lentamente. Os socorristas guiavam cada sobrevivente através dos corredores inundados enquanto controlavam respiração, direção e movimentação. Em alguns momentos, bastava um erro para provocar pânico. E pânico debaixo d'água pode ser fatal em segundos. Mas algo extraordinário aconteceu. O grupo conseguiu resistir até o fim. Um a um, os sobreviventes começaram finalmente a sair da caverna. As imagens emocionaram o mundo inteiro. Pessoas chorando, socorristas exaustos, famílias desesperadas, e sobreviventes vendo novamente a luz do dia depois de enfrentar um dos ambientes mais aterrorizantes imagináveis. Mas talvez a parte mais profunda dessa história venha depois do resgate, porque sair fisicamente da caverna não significa sair mentalmente dela. Especialistas em trauma afirmam que situações extremas assim
podem deixar marcas psicológicas permanentes: pesadelos, ansiedade, claustrofobia, crises emocionais, medo de espaços fechados. O cérebro humano nunca esquece completamente experiências ligadas à sobrevivência extrema. Mesmo assim, muitos sobreviventes relatam algo impressionante após situações assim: uma nova percepção da vida. Depois de olhar a morte tão de perto, pequenas coisas passam a ter valor diferente. E talvez seja exatamente isso que essa história representa. Não apenas uma tragédia evitada, mas uma prova brutal da resistência humana. Porque o ser humano possui algo extraordinário dentro de si. Mesmo cercado pela escuridão, mesmo diante do medo, mesmo acreditando que tudo pode acabar, ele continua tentando sobreviver. As autoridades continuam investigando diversos pontos relacionados ao caso até hoje. Algumas perguntas ainda permanecem sem respostas totalmente claras. O grupo sabia exatamente do risco da chuva? As condições da caverna foram subestimadas? O nível da água subiu mais rápido do que o previsto? Quanto tempo eles realmente acreditaram que não sairiam vivos dali? Talvez algumas dessas respostas nunca sejam conhecidas completamente. Mas uma coisa é certa: a história dessas 7 pessoas entrou para a história como uma das mais impressionantes histórias modernas de sobrevivência humana dentro de cavernas inundadas. Agora eu quero saber sua opinião. Você teria coragem de entrar em uma caverna sabendo que uma enchente poderia transformar tudo em uma armadilha sem saída? Comente aqui embaixo. E se você gosta de histórias reais, sobrevivência extrema, tragédias, mistérios e acontecimentos impressionantes que chocaram o mundo, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações.